Estamos aqui nessa noite, num momento importante, onde nós estamos lançando a nossa versão em podcast do programa Inspire Negócios e Carreira. Um programa que é voltado para profissionais liberais, autônomos, empresários, para tratarmos de assuntos relevantes do cenário atual, falando de economia, de negócio, de carreira, de gestão de carreira. E hoje nós vamos falar sobre mercado de trabalho, um tema desafiador para os dias atuais, em que nós vamos estar falando sobre escassez de mão de obra, vamos estar falando como as empresas devem recrutar e selecionar talentos. E para falarmos sobre esse assunto, estamos recebendo aqui duas profissionais de peso, profissionais atuantes no mercado. Está conosco aqui a Catarine Salles, ela que é psicóloga organizacional, head de gente e gestão na Cília Tecnologia, palestrante e mentora de carreira. Catarine, seja muito bem-vinda, tá? É um prazer ter você aqui com a gente. Você já esteve conosco lá no programa de TV na Fonte e receber você aqui nesse lançamento dessa versão em podcast é uma honra. Muito obrigado por ter aceitado o convite e por estar aqui conosco nessa noite. Obrigada, tá sendo maravilhoso. É uma honra para mim também estar aqui hoje. E nós estamos recebendo também a Bruna Ferreira, ela que é psicóloga, palestrante, mentora de carreira, sócia proprietária da empresa Sublime Consultoria Empresarial. Bruna, muito obrigado, seja muito bem-vinda, tá? É uma honra, prazer enorme receber você aqui para a gente discorrer desse assunto tão atual e desafiador que é o mercado de trabalho hoje para duas vertentes, né? Tanto para o empresário quanto para o profissional. Seja muito bem-vinda. Obrigada, né, pela oportunidade, pelo convite. Espero agregar muito aqui hoje. Certo. E eu destaquei alguns pontos aqui que eu julguei importante, porque é uma dor que a gente tem sentido latente, né, no mercado hoje em si, que a gente fala o seguinte: como que está o mercado de trabalho hoje, né, nesses dias atuais, esse momento desafiador? Eu, enquanto contador e atuo também como assessor em gestão estratégica de negócios, a gente percebe que a maior dor do empresário hoje está na mão de obra, na ausência de mão de obra, na falta de mão de obra qualificada, na dificuldade de contratação. E aí, um ponto importante que eu quero trazer para a nossa discussão hoje, eu acho que ele é fundamental. Isso é uma percepção de algum segmento ou isso está generalizado? Eu quero deixar já de início essa pergunta para você e para a Catarine. É algo pontual de algum segmento ou o mercado em si está passando por uma dificuldade de mão de obra que não está conseguindo contratar, não está conseguindo achar profissionais? Como que está o cenário hoje? Vou dar início aqui, né? Como você trouxe de uma forma ampla e hoje nós atuando enquanto consultoria, a gente trabalha com diversos segmentos, né? Então, nós temos segmentos desde o operacional até vagas mais estratégicas e o mercado, ele realmente tem mudado, ele tem tido vários desafios ao decorrer dos anos e a gente vê essa dificuldade realmente em diversos segmentos. É claro que alguns segmentos realmente está sendo escasso, né? Por não ter ali realmente mão de obra ou qualificação necessária. Principalmente eu vejo muito lá quando nós temos vagas aí do mercado de TI, que eu vou até deixar aí para Catarine, né, responder para nós. Mas existe sim essa dificuldade em ambos os segmentos. Existe uma necessidade ali de ajuste tanto da empresa para entender esse novo momento que nós estamos vivendo, quanto ali do profissional que está no mercado de trabalho. Se a gente for pesquisar, a taxa de desemprego ela diminuiu. Nós não temos muitas pessoas desempregadas, como alguns anos atrás. Porém, nós temos uma demanda muito grande, né, no mercado de vagas de emprego e de profissionais que não estão qualificados dentro do que as empresas estão pedindo. Então o que acontece, né? A taxa de desemprego, quando você pesquisa lá no IBGE, ela está baixa, em vista de outros anos que nós já vivemos no Brasil. Porém, existe uma demanda de oferta de mercado e existem muitas pessoas falando, estou procurando, estou participando de entrevistas e não tem match, né? Eu falo que não está tendo match. Acaba que é muita gente procurando, às vezes ali ainda emprego, as empresas procurando profissionais qualificados. Mas existe hoje no mercado muitos trabalhadores informais, né? Também. Então, eu vejo que essa dificuldade maior é quando se fala ali de um CLT,
por exemplo, né? Que aí entra uma questão de salário, uma questão ali de qualificações, não somente mais curriculares, hoje também avaliações comportamentais, né? De perfil ali de candidato, de cultura daquele candidato para se adequar à empresa. Então, existem vários fatores que a gente vai decorrer, né? Ao decorrer da nossa conversa. E agora eu vou dificultar um pouquinho mais um nível para você, Catarina. A gente sabe que todo efeito ele tem uma causa. Toda causa gera um efeito. Você hoje está dentro da organização. A Bruna está no mercado como um todo, né, como empresa de consultoria, e você está dentro de uma organização. Dentro da sua carreira enquanto gestora de pessoas, né, de gente ali, quando que você começou a sentir essa escassez de mão de obra, né? Primeira pergunta, vou fazer duas logo. Primeira pergunta, quando você começou a sentir essa escassez de mão de obra e qual que foi um fator ou vários fatores que você sentiu que fosse determinante para que as coisas começassem a caminhar para isso que a gente está presenciando no mercado hoje? Eu acredito que a gente tem muita mão de obra, a gente tem muitos profissionais, a gente tem muitas faculdades hoje, em cada esquina tem uma instituição de ensino formando novos profissionais, mas o quanto esses profissionais estão sendo qualificados de fato para entrar no mercado, né? Hoje, para preencher uma vaga, a gente tem que fazer inúmeras entrevistas para encontrar alguém que esteja preparado para assumir a posição. A exigência ela é alta, as empresas estão se especializando mais, estão precisando de mão de obra mais qualificada, de pessoas mais aderentes à cultura, né? Hoje eu percebo o quanto que as empresas elas estão abrindo ainda mais a percepção sobre a importância de contratar pessoas que tenham fit, né? Que deem match mesmo, que uma pessoa que tenha a ver com o meu propósito, né? E isso dificulta muito a contratação de pessoas. Então, nós também estamos mais exigentes enquanto empresa. Eu ia entrar nesse ponto exatamente daqui a pouco. Nós temos profissionais no mercado, tanto que quando a gente abre uma posição, a gente sempre recebe muitas candidaturas, mas muita gente muitas vezes sem experiência, né? Muito jovem na carreira. Não tem o perfil ali cultural que aquela empresa está solicitando. Muitas vezes. E a gente se depara com diversas situações em entrevistas no mercado, né? Então, desde sempre eu percebo essa dificuldade, desde quando eu iniciei minha carreira como consultora, depois entrando no mercado de tecnologia, que hoje é onde eu tenho me especializado, já atuando já há mais de 5 anos com o mercado de tecnologia, que é uma área que é muito difícil contratar, cada vez mais. Mas quando eu iniciei as vagas de tecnologia, era naquele boom, onde a gente estava ali começando com pandemia também, e muitas contratações de profissionais sendo assediados o tempo todo, barganhando o salário o tempo todo, e essa bolha estourou depois da pandemia, né? Então, assim, só te interrompendo um minutinho, que eu não posso perder esse gancho. Então, você acredita que a pandemia, ela trouxe uma visibilidade, um sinal disso, porque assim, a gente percebeu que na pandemia várias empresas fecharam, reduziram seus quadros. A gente já sabia que a tecnologia, esse cenário, né, ele iria mudar, só que a pandemia acelerou. Eu tenho esse ponto de vista. A pandemia ela veio e acelerou de forma abrupta esse enxugamento das empresas, essa oferta de mão de obra. Então, assim, a gente já previa isso. Você acha que a pandemia ela foi ali um gatilho que desencadeou, né, lógico, atrelado a outros fatores que a gente vai falar também, para que a gente chegasse nesse momento hoje de empresas terem as suas expansões paralisadas por não ter mão de obra? Durante a pandemia, para as empresas de tecnologia, a conversa já foi diferente. Teve muitos negócios, por exemplo, assinatura digital, cresceu demais. Muitos negócios que ampliaram com o distanciamento, com o isolamento, onde a gente precisou utilizar mais da tecnologia. Então, isso foi propício para muitas empresas. Eles contrataram muita gente, encheram as empresas. Aí tudo foi voltando ao seu normal e muitas empresas fizeram layoff. E muita gente ficou desempregada e não conseguiu ser contratada com o mesmo salário que ganhava anteriormente. Então, a gente tinha programadores, desenvolvedores que eram júniores ganhando R$7.000, foram desligados em um layoff, as empresas ficaram inchadas, né, e depois não conseguiram retomar, mantendo o mesmo nível, não conseguiram retomar a mesma faixa salarial, né? Então, para as empresas de tecnologia foi um cenário diferente, a gente ampliou muito, eu cheguei a trabalhar com 30 vagas em um mês, durante a pandemia, trabalhando remoto, contratando profissionais de todos os lugares do Brasil, e uma luta, olhando mais
mais de 200 currículos por dia, mais de 15 entrevistas por dia, muito acelerado o ritmo durante a pandemia para o setor de tecnologia. Para outras empresas, a gente já percebe que foi bem diferente. Sim. E agora, depois de passada a pandemia, tudo isso a gente retornando, né, pro normal, as empresas estão retornando para o presencial, e isso tem gerado um grande problema, principalmente para a nova geração que está entrando no mercado, que tem pretensões diferentes das que as gerações anteriores, né? É uma galerinha que prefere o híbrido, prefere muito mais o remoto, mas as empresas já estão retornando, muitas empresas já acabaram com o trabalho remoto, estão retornando para o presencial, algumas estão se adaptando a esse cenário, colocando o híbrido ali para jogo e permitindo que essas pessoas tenham acesso a mais qualidade de vida, mais tempo com a família, com os pets, mas também tendo acesso às relações interpessoais que são construídas dentro do ambiente corporativo e que são muito importantes para o desenvolvimento de todos esses profissionais. Então a gente percebe agora essa mudança que está sendo bem, bem gritante agora no mercado. E na sua opinião, Bruno, o que causou esse agravamento? Assim, a gente sabe que a pandemia ela deu ali um gatilho, o cenário mudou, acelerou, as empresas enxugaram, outras desligaram, começou a ter excesso de mão de obra no mercado, né? Porque assim, as empresas que encerraram, as pessoas teve que procurar ali a informalidade, teve que buscar ali os benefícios. E no seu ponto de vista, qual que foi outros gatilhos que surgiram de 2020 para cá para desencadear o momento que a gente está hoje tão desafiador como está? Eu acredito que não é falta de mão de obra. Nós temos muitas pessoas no mercado. Porém, é falta de realmente qualificação e de entender o novo mercado. Então, respondendo a sua pergunta, de 2020 para cá, o que teve aí de mudanças? Muitas pessoas começaram a trabalhar de forma informal. Né, trabalhar de casa, vender algum produto, trabalhar no digital, trabalhar no online, né, e há pessoas que às vezes nem pretendiam de fato entrar no mercado como um micro pequeno empreendedor ou como, né, ali um prestador de serviço, e ele começou a fazer isso durante a pandemia para sustentar a casa, sustentar a família, e quando o mercado foi retomando, muitos desses profissionais não retomaram para o mercado, né, eles não retomaram ali para as suas funções antigas, até porque, né, é aquela coisa que a gente sempre traz, né? Enquanto alguns choram, outros vendem lenços, né? Então, na pandemia foi muito desafiador e muito difícil para alguns profissionais, para algumas famílias, mas tiveram profissionais e segmentos que se destacaram, tiveram pessoas que criaram um negócio na pandemia que foi muito rentável e que estão vivendo dele até hoje, que não precisaram voltar para os seus postos de trabalho, né? Então, eu acredito que não é falta ali de ter pessoas, mas falta de ter ali um reajuste, né? Desse novo mercado, desse novo momento, porque aquele profissional que às vezes ele era um bacana ali na empresa, às vezes era um gerente ou um analista ou até uma pessoa do operacional e que ele, né, desenvolvia bem aquela função, às vezes ele estava ali até 10, 8 anos naquela empresa, né, muitas empresas com fechamentos fizeram, né, acertos, dispensaram, enfim, e aquele profissional ele se reencontrou em novas áreas ali no momento da pandemia e não retomou para a área de atuação, às vezes até para a formação que ele tinha, né? Então, eu acredito, assim, que o digital, né? A venda de infoprodutos, criação de cursos, expandiu muito durante a pandemia, né? Então, acaba que muitas pessoas foram entrando nesse mercado, foram investindo, foram estudando. Então, eu vejo muito disso hoje. Mas um outro fator que eu acredito que de 2020 para cá, que, né, vem ocorrendo, estamos falando aí de 5 anos, né? É a questão do multigeracional, né, das diferenças de gerações. Nós estamos no momento que nós estamos vivendo 5 gerações juntas, né? Então, acaba que dentro das empresas também está precisando, né, ter esse reajuste, esse entendimento de como lidar com todas essas gerações. Então, como ela trouxe, tem a geração ali atual, né, que são os mais jovens, que eles estão buscando o quê? Qualidade de vida. Qualidade de vida, tempo com a família, quero trabalhar remoto, quero trabalhar de casa, nem todas as empresas estão abertas. Outra coisa, a geração mais jovem, ela já quer começar ganhando um salário maior, ela não quer plano de carreira, né, aquela coisa, eu vou começar ganhando um salário mínimo, para daqui a pouco, né, ir ajustando o meu salário e crescendo. Não, a gente recebe lá candidatos de 19 anos, R$4.000 a pretensão salarial, nunca tive um emprego.
É mesmo. Achei que era só eu que tinha vivido essa experiência. Não, a gente vive lá todo dia. E aí, o que acontece? A gente tem que se ajustar, porque, assim, tem que entender como que a gente vai trabalhar com isso aí. Porque é o novo mercado, é a geração do futuro, e aí? Então, ele traz, como é que é? Eu escutei numa entrevista, né, há poucos dias, participando de uma entrevista, a pessoa falou, não, porque se eu ganhar um salário que não dá para pagar a minha terapia, não dá para pagar a minha psicóloga, né, para mim poder ter a minha saúde mental, para mim nem compensa, esse salário aí não vai pagar. Não vai dar para me pagar minhas contas e pagar a minha terapia. Então, eu prefiro continuar prestando serviço de casa, vendendo alguma coisa, empreendendo de alguma forma, do que realmente ser contratado de uma forma CLT, enfim, né? Às vezes, a gente sabe que tem também os contratos PJ, os representantes, as parcerias, né? Mas eu vejo que a maior dificuldade são nas vagas que tem ali um salário entre 1.518, né? Até uma média ali de 3.500, 4.000. Salários abaixo de R$4.000, né? Então, existe muito essa, como é que fala? Essa concorrência de mercado no momento. A empresa X está me oferecendo R$50 a mais, então eu vou trabalhar na empresa X. E, ao mesmo tempo que existe também, não só a concorrência salarial. Às vezes a empresa Y aqui está me pagando R$2.500 e vocês estão me oferecendo R$3.000. Mas aqui eu tenho um local de descanso, eu tenho um momento ali do almoço, eu tenho um clima organizacional bacana, né? Aqui eles me dão benefícios para academia, benefícios para CLT Premium, que fala agora, né? Eu tenho um iFood lá, né? Benefícios, né? Então, também a questão dos benefícios e o quanto isso vai agregar na qualidade do dia a dia de trabalho e na vida pessoal, na casa. Então, assim, são vários fatores. Até essa semana, participando de uma imersão, eu estava falando muito dessa questão, né, das gerações. Porque quando a gente fala da cultura da empresa e o maior desafio nosso enquanto recrutador, abre-se ali a vaga. Então, eu quero, né, com tais experiências profissionais, tais, né, perfis comportamentais, aí entra outros quesitos, né? Olha, hoje nós estamos num mercado onde a IA, né, tá tomando conta, a tecnologia, então eu também não posso pegar alguém de 40 anos para cima. Então, entre 30 e 40, talvez a gente já não contrata mais. Tem empresa que fala até 25, 28 anos. Passou disso pra gente, não tem como. Então, depende muito. Então, dependendo ali, tem que analisar. Então, às vezes, a pessoa tem experiência, ela tem tudo, ela tá dentro do mercado. A gente vai até falar um pouquinho sobre isso agorinha. Mas, às vezes, por um fator idade, ela não vai ser recolocada. Então, tem um profissional ali qualificado, tem uma mão de obra, né? Que tem uma mão de obra qualificada que precisa de treinamento, de atualização, que precisa realmente se adequar, né, ao mercado, no sentido das novas ferramentas. Só que, qual que é o interessante dentro de uma empresa, vamos dizer, com mais de 1.000 colaboradores, 500, 300, onde tem várias, né, pessoas de gerações diferentes? Trabalhar-se para que a gente possa usar o potencial de cada geração. Porque a gente traz assim, a geração mais jovem, rapidão aprende, né? A tecnologia entrega ali um resultado rápido, são práticos, tem um pensamento muito rápido, porém não tem uma maturidade como a geração anterior, no sentido de horário, no sentido de algumas responsabilidades, até de inteligência emocional para lidar com os conflitos, com os desafios, né? O índice de ansiedade, de estado depressivo, né, nos jovens tem sido muito alto. Então, né, até o pessoal da geração que não é né, de agora, traz muito, é o mimimi, né? A geração mimizenta e tal, fala muito sobre isso, mas não é sobre um momento que eles estão vivendo. Eles já nasceram ali dentro do mundo acelerado, do mercado acelerado, e acompanhando tudo isso, né? Então, assim, são vários fatores a serem analisados. E aí o interessante quando você traz isso, né, a gente vê que houve mudança de comportamento de ambos os lados, né? Exato. Por um lado, houve mudança de comportamento do profissional ali, para retomar para o mercado, para estar ali. E, por um outro lado, a empresa também tem que se adaptar. Porque, assim, eu vejo muito uma via de mão dupla, né? Isso. Porque, assim, a gente vai para o mercado e a gente não tem aquilo que a gente busca. Isso. O cenário é outro. Você oferece determinado salário, você não encontra profissional. Você oferece uma série de benefícios, não encontra profissional. Isso. Então, peraí. Aí a empresa tem que se rever internamente e mudar as suas políticas. Resumiu tudo. Só que aí eu faço um gancho na fala da Catarina, porque aí a gente vai lá no que ela disse, né? Porque aí as empresas também passaram a ser exigentes. Então, assim, sim, as pessoas, o que a gente percebe hoje, falando com empresários e até com profissionais da área como vocês, é que as pessoas, muitos
perderam a noção do bom senso. Muitos profissionais que vão, igual como você disse, às vezes a pessoa não tem experiência profissional, chega numa empresa eu já ouvi isso. Por menos de 2 mil eu não trabalho. Por menos de 3 mil eu não saio de casa. Então, assim, isso vem para o mercado. Só que as empresas, elas acabam reagindo também de uma certa forma. Não, peraí, já que eu vou pagar caro, esse profissional não me serve. Isso. Então, assim, como que é essa via de mão dupla, Catarina? Você começou a falar sobre isso, e eu queria que você adentrasse um pouco mais sobre isso. O que foi esse processo de adaptação que as empresas, elas colocaram também? Porque não é hoje simplesmente assim, tá noticiando o tempo todo, falta mão de obra. Aí o profissional, ele pensa assim, não, qualquer empresa vai me contratar porque as empresas hoje estão precisando. Isso. Só que as empresas não estão assim também, as empresas estão investindo mais, mas estão bem mais seletas no processo de contratação. É isso mesmo que está acontecendo? Foi o que você trouxe na sua fala anterior. Sim, a gente percebe uma exigência maior também, porque as empresas têm, né, aberto a cabeça para essa necessidade, né, de contratar pessoas mais qualificadas. Mas aí a gente tem essa dificuldade de encontrar esses profissionais no mercado. Mas existe também uma tendência de vitimismo, né? Eu vejo muitos empresários e muitas empresas, é porque o mercado tá difícil, essa geração não quer trabalhar, eu não consigo encontrar pessoas, mas como que vocês estão se movimentando? Como que os empresários estão se movimentando para atrair, de fato, né, esses profissionais? Porque é um ciclo, né? Um ciclo de desenvolvimento, é um ciclo, uma jornada que uma pessoa cumpre dentro de uma empresa, e ela começa desde o momento em que você fala da sua empresa num podcast, no momento em que você fala da sua empresa na rua, né, numa conversa informal, às vezes, quando alguém ouve falar sobre a sua empresa. Então, de que forma que você está tentando atrair essas pessoas, né? Então, eu vejo hoje uma falta de esforço também de muitas empresas de entender, de me colocar no lugar de pensar o que eu estou fazendo hoje para chamar a atenção desse público, né? Hoje a gente faz um trabalho, empresas de tecnologia principalmente fazem um trabalho muito forte, focado em employer branding, né, que é a marca empregadora. É eu trabalhar a minha marca no mercado para que as pessoas me procurem, né? Então a gente faz um trabalho muito forte nisso, mas eu vejo muitas empresas mais tradicionais não pensando nisso, né? Então eu tenho que ficar fazendo um trabalho sempre muito ativo, desde divulgar vaga em jornal e quase colocar no carro da pamonha para divulgar que eu tô com uma vaga aberta, porque eu tenho muita dificuldade. Mas o que você tem feito? Será que você tem interagido com um ambiente acadêmico para falar sobre a sua empresa, sobre o seu negócio? Porque principalmente essa nova geração, eles estão muito ligados hoje a propósito. Isso. Eu não quero só um emprego para ganhar um salário, eu quero trabalhar em uma empresa que se identifique com os meus valores, num local que eu me identifique com o propósito da empresa e onde a empresa quer chegar, que eu me identifique com o ramo da empresa. Então tem toda uma questão de identificação também para essas pessoas. E como que você tem trabalhado isso, né? Eu vejo as empresas não preocupadas com benefícios, e hoje, num mercado como esse, a gente precisa sim se preocupar com benefícios, a gente precisa se preocupar com qualidade de vida. E se o mercado ele não se atualizar, se essas empresas elas não se atualizarem, não evoluírem nessa perspectiva, realmente eu vejo um futuro ainda mais difícil, porque hoje as pessoas estão com essa nova perspectiva. E nesse sentido eu me identifico muito com essa geração. Eu sou zillennial, né? Estou entre as duas ali, tenho muito de uma e muito da outra, mas nesse sentido eu me identifico muito. Hoje eu não trabalho com empresas com as quais eu não me identifico, em sentido de valores, de perspectiva de vida. Eu não vendo o que eu não compro. Então eu trabalho numa empresa que eu sou apaixonada pelo negócio, que eu vejo, caramba, essa empresa tem um potencial fantástico. Então isso para mim é muito importante, e essa geração tem muito disso, né? Já não é mais só salário, né? Não é só salário. Então quantas empresas elas têm investido? A gente fala muito de porque coloca mesa de sinuca, cerveja, energético à vontade. Isso é só uma das coisas. Mas o que você tem feito para não reter, né? Não reter, encantar as pessoas, para ter elas no seu ambiente, né? Encantar essas pessoas. Não é só você atrair, fazer com que a sua empresa ela seja benquista pelos profissionais, né? E que eles queiram trabalhar com você, mas também como que você desenvolve essas pessoas lá dentro, como que você faz para elas se sentirem encantadas durante o processo, né? Porque a gente não fala de retenção mais, porque a gente não quer prender ninguém. A gente quer que as pessoas queiram estar. E eles têm essa perspectiva também. Eles querem trabalhar num lugar que eles se sentem à vontade.
vontade para se desenvolver. Até então, para tem o fator aí rotatividade, né? Porque não adianta ele achar, encontrei o profissional, né? Realmente ele é adequado à cultura da minha empresa, ele aceitou a minha proposta salarial, né? Vamos fechar ali o nosso contrato. Mas não é só sobre ele entrar na sua empresa, né? É sobre ele realmente querer ficar, querer crescer, porque a rotatividade, ela continua sendo alta e cada vez mais. Tanto que esses dias eu fui questionada. Nossa, mas cadê os currículos dos candidatos com 10 anos de experiência numa empresa, com 8 anos, 5 anos, 6 anos, a gente não está se vendo tanto mais. Mas por conta de que hoje nós temos muitas oportunidades, muitas propostas, a pessoa ela não está mais só pensando no tempo de empresa, se eu não estou bem, se eu não estou saudável, se eu não estou feliz, eu vou procurar onde eu me adequo. Então, não está existindo muito essa questão só não, eu preciso ficar aqui por uma questão curricular, para não sujar a minha carteira, para não sujar o meu currículo. Não. Para não parecer que eu tô pulando de galho em galho. De galho em galho, né? Então, aí eu até brinquei, falei, olha, hoje 1 ano, dependendo do mercado, da área, dependendo da função, a gente considera como muito dentro de uma empresa. Não posso mais desconsiderar. Muito lá atrás, também. Uns 10 anos atrás, tipo, 1 ano? Não, tem que ter pelo menos 3 anos de experiência. Hoje não, 1 ano a gente tem que avaliar, porque talvez ele é o perfil que você está buscando. Outra dificuldade também que está muito relacionada a isso é que a gente não vê muitas empresas formando pessoas mais. Sim, né? Então, antigamente a gente via muito isso, contratando um jovem aprendiz e formando do zero. E a gente tem dados que mostram pra gente o quanto profissionais que você forma tendem a continuar com você. Sim, a gratidão, Sim, tem um vínculo o crescimento, diferente. O vínculo. E as empresas não querem formar, elas querem contratar pessoas prontas. E quanto menos pessoas formadas, menos pessoas qualificadas também. Ao mesmo tempo que nós temos ali uma demanda de profissionais, como a gente, né, até brincou aqui, que chega ali sem experiência e tudo, já querendo um valor alto, nós recebemos inúmeros currículos por dia de primeiro emprego, de pessoas pedindo oportunidade, pessoas mandando mensagem, pessoas ligando, eu só quero uma oportunidade, que não já que às vezes não tá ali exigindo um salário alto, mas que precisa ali realmente entrar no mercado. Recentemente, e se nenhuma empresa de uma jovem que ela queria trabalhar de graça só para ganhar experiência. Sim, eu quero saber uma oportunidade, principalmente nessa 17, 18 anos. Então, assim, muito currículo de homens, né, que estão ali com 18, 19 anos, precisam de um primeiro emprego e tudo é o quê? Qual a sua experiência? Tem que ter experiência. Mas e aí? Se alguém não der uma oportunidade para essa pessoa dentro do mercado de trabalho, como que ela vai desenvolver uma experiência? Como que ela vai desenvolver os talentos e as habilidades dela? E até completando, né, o que você estava trazendo, é aquela questão que eu tenho perguntado muito para alguns clientes. Mas e aí? O mercado, né, as pessoas estão escolhendo onde eles querem trabalhar. Os talentos escolhem onde eles querem trabalhar. Isso aí é o ponto que a gente vai entrar nele, que eu quero entrar nele. Mas assim. aí a pergunta final, para, né, passar a bola aí. Mas e aí, o que você tem feito para que eles escolham a sua empresa? Porque realmente é sobre isso. A empresa está escolhendo o melhor profissional. Mas por que não está mais tão fácil para a empresa? Porque o profissional ele também está escolhendo a melhor empresa. Então, se eu quero o melhor profissional, esse melhor profissional ele vai estar nas melhores empresas. E é aquele questionamento, né? Antes fazia fila aqui, né? Era tanto currículo, era gente querendo ser entrevistado, fila para vaga de emprego. Hoje você marca 50 candidatos, chega a 15. Por quê? É o que ela trouxe também, né? Da questão ali de marca. Ela vai pesquisar a sua empresa, ela vai lá no Google ver como é que tá, ela vai ver, ela vai em tudo para saber se realmente vale a pena. E tem candidato que fica assim, não, eu agendei tudo para ir e tal, mas peraí, me fala aqui melhor. Quais são os benefícios? O que essa empresa tem? Como que é? Porque eu tenho que pensar se vale a pena eu sair de casa para ir fazer essa entrevista. Ou seja, é muito isso que você falou. Eu lembro que na minha época acadêmica, o sonho de mim, de toda a turma da faculdade, era conseguir uma oportunidade de estágio. Estágio, sim. Pelo menos um estágio. Uhum. Não tinha expectativa de entrar numa empresa como profissional, mas pelo menos um estágio. E não conseguia. Era muito difícil. Os anos se passaram. E hoje, a gente procura empresas especializadas, no seu caso, a Catarina está em empresa interna também, e a gente conhece algumas empresas que são especialistas em contratação de estagiários. Sim. Você envia a vaga, você deixa lá e não tem estagiário. Uhum. Aí você entra na rede social da organização, ele está com inúmeras vagas de estágio e não aparece candidato. Uhum. Então, assim, o cenário mudou.
O profissional mudou, o perfil mudou. Antes, o profissional ele implorava pelo emprego, pela oportunidade. Só que esse profissional mudou. Isso. A geração, e até mesmo as gerações passadas, pelas experiências ruins, eles mudaram a concepção. Não, eu não quero trabalhar numa empresa onde meu chefe vai gritar comigo. Então ele vai procurar uma coisa diferente. Veio o conhecimento, veio, né? Toda Exatamente. A questão do psicossocial que vem sendo feita. Então. E aí tem toda essa questão. Aí agora a gente vai para o outro lado, que aí é onde vocês entrou, e a Catarina usou uma fala bem interessante, quando ela fala assim, e aí a empresa não pode se vitimizar. Porque agora chegou o momento também das empresas se adaptarem, né? Então, assim, a gente vê, e outro dia eu até estava assistindo uma reportagem que me deu um choque de realidade, de grandes redes de supermercados, de grandes redes de lojas varejistas de Goiânia, que estavam com seus processos de expansão paralisados porque não tinha mão de obra. E aí, quando a gente vai, e aí vocês trazendo isso aqui, e eu fazendo uma análise, né, dentro de tudo que a gente está conversando aqui, a gente percebe o seguinte, que essas empresas que estão tendo dificuldades, que estão ali com seus processos de expansão parados, são empresas que vêm mantendo a mesma cultura organizacional, a mesma tradição de anos e anos e anos. E realmente, assim, trazendo a fala de vocês, vai existir essa dificuldade e não vai encontrar. Por quê? Porque o profissional não quer mais aquela cultura tradicional. Ele quer algo mais... Aquele, né, eu até brinco lá com a minha coordenadora de RH, né, quando a gente vai fazer as visitas na empresa, que a gente atendeu, inclusive, né, uma empresa essa semana de rede de supermercados, né, e é um desafio muito grande no momento. Por quê? Questão da carga horária, na maioria das vezes... Jornada de trabalho, ninguém quer trabalhar domingo mais. Domingo, feriado. Shopping, então, nossa. Shopping é outro segmento. Então, assim, existem, como a gente falou lá no início, segmentos que realmente têm uma dificuldade maior devido a esses fatores. São vagas muito operacionais, nas quais realmente o salário é um salário menor. Então, dependendo da família, dependendo da situação, a gente escuta muito. Vai ter que realmente assinar carteira? Como que é? Porque dependendo, eu não vou largar o meu benefício. Porque o benefício que eu ganho hoje... Tem o benefício social também. Vocês ouvem muito isso lá na prática? Como é que é? Então, acontece muito. Já tivemos assim, pessoas falando, não, eu não vou dar continuidade na vaga se a empresa não abrir uma exceção de ser só contrato, porque eu não vou perder o benefício. Né? Essa semana, até assim, a gente escuta muito de vagas com salários menores, né? Salário mínimo, 2 salários mínimos, vagas mais operacionais. Nós estávamos com uma vaga que era, né, de parceria PJ para representante, salário bacana, a pessoa podia tirar ali entre 5 até 40 mil reais por mês, empresa consolidada. Olha, eu tenho, né, alguns benefícios e eu não posso abrir o meu MEI, porque senão eu perco. Eu falei, mas você vai ter possibilidade de nem precisar desse valor do benefício. Você vai ganhar muito mais estando aqui. Não, eu prefiro não perder, porque vai que não dá certo. Para vagas operacionais, esse comportamento, ele é mais presente. Mais presente. Então, eu até assustei, porque era uma vaga comercial, de vendas, com potencial enorme de ganhos. Eu falei, gente, mas como... Eu falei assim, já é uma questão ali, né, cultural também a ser trabalhada, a ser desenvolvida, uma questão psicossocial, né, ali a ser traga. Eu falei, mas você vai ter possibilidade, né? Aqui é a possibilidade batendo na sua porta. Então, assim, são vários fatores, né? A gente tem um trabalho muito grande a ser feito, né? Enquanto empresa, enquanto gestoras, né? Nós que estamos aí na organizacional. É um trabalho mesmo, assim, acredito que começaria, se a gente for falar muito a fundo, né? Lá na escola, lá nas faculdades. Então, existe várias coisas a serem revisadas aí. É justamente isso que eu quero trazer para a nossa discussão aqui de forma sucinta, porque, como você falou, é muito complexo. Sim. Mas se a gente pegar, a gente tem duas vertentes. O que fica, né, de tudo isso que a gente conversou aqui, a gente já fez uma panorâmica introdutória de como que está o mercado, que está desafiador para quem quer trabalhar, está desafiador para quem quer contratar. Porque para o empresário também é difícil. Sim. Então, assim, para o profissional, para esse profissional que está com dificuldade de colocação no mercado, que está buscando uma oportunidade, ou que está muito exigente também, porque a gente sabe que existe extremos, existe ali uma linha tênue, um equilíbrio, né, onde o profissional ali ele tem que se posicionar, porque ele tem que fazer o que ele gosta, trabalhar do jeito que ele quer, porque isso vai gerar resultado positivo para a empresa, isso é fato. Mas e aquele profissional que está nos excessos? Tipo, por 3 mil eu não saio. Se não for uma contratação com contrato pro forma, eu não vou porque eu não quero perder meu benefício. Sim. O que fica para essas pessoas? Se mantenham desempregados, se permaneçam ali, vai ter oportunidade para elas ou não? Tem que buscar um equilíbrio, tem que rever conceitos para conseguir uma colocação no mercado. Como que é o olhar de vocês nesse sentido?
Eu acredito que ela precisa rever, né, na questão dos extremos, até para não gerar ali uma estagnação, não gerar ali uma expectativa, né, como é que fala? Não suprir ali as expectativas dela, porque existe, né, pessoas que realmente elas chegam ali sem fazer o básico, o mínimo também de não, então vou me adequar, vou buscar conhecimento, vou estudar mais, vou entender mais sobre o mercado. Se eu quero esse salário, então eu vou trazer qualificações, né? Vou buscar me atualizar, porque existem profissionais também que, eu tenho uma vasta experiência, eu tenho 20 anos, vou trazer para a área da contabilidade. Existem muitos profissionais, eu tenho 20 anos, 15 anos, 10 anos nessa área e tal, mas às vezes é uma empresa que ela está totalmente já tecnológica. E mas eu faço tudo manual. Tem empresas de contabilidade que eu atendo hoje que não usa nem a calculadora ali, tudo, não tem nada na mesa, né? Tudo ali de forma, né, mais, como é que a gente fala? Da tecnologia automatizada, digital. Fugiu aqui agora. E a pessoa, não, assim, pra mim eu não consigo, eu não faço. Então, assim, existem vários fatores. Eu acho que a pessoa ela tem que revisar, reavaliar, entender ali se a empresa ela tem um plano de carreira, se você tem ali a oportunidade de crescer. É claro que você não vai deixar de, enquanto pessoa, né, enquanto profissional, se valorizar, buscar o que realmente está dentro do que você merece, do que você buscou, do que você se dedicou, mas de alguma forma também entender mais a fundo. Eu acho que não pode ter extremos nem para quem está buscando a vaga e nem para a empresa que está contratando ali, né? E você, Catarina, qual que é o seu posicionamento em relação a essa questão, para esse profissional, né, que está se sentindo ali que no direito, talvez, de escolher do que ele quer. Ele vai encontrar o que ele quer de fato? Um exemplo, um perfil sem experiência, primeiro emprego, buscando alta remuneração ou com pouca experiência, querendo, enfim. Chega um tempo que a pessoa consegue ou ela tem que rever? Eu desejo para esse Vou fazer uma pergunta difícil, de forma assim, estatística para você. Sim, o que eu desejo para esse profissional é muita resiliência, terapia, sorte também, para encontrar uma oportunidade, porque é bem raro. É bem raro. Você exigir, ter uma exigência alta e, em contrapartida, não ter uma entrega ajustada a essa exigência. Não, é muito complicado. A não ser que você seja indicado, vou trabalhar na empresa do meu primo, porque ele viu potencial familiar em mim. É realmente muito raro você conseguir ter uma exigência alta e não ter uma entrega adequada a isso, né? O que sobra para esse profissional muitas vezes é ele continuar no informal, ele continuar se especializando, fazendo freelas ali. Acaba mas isso é muito empreendendo. complicado, porque quanto mais você se distancia do mercado formal, muitas vezes você tem uma dificuldade ainda maior de retornar para ele. Eu já vi enquanto consultora, eu já vi muitos empresários que, quando viam currículos de uma pessoa que estava muito distante ali, fazia muito tempo que não era CLT, 10 anos, eles ficavam preocupados. O que essa pessoa ficou fazendo durante esse tempo? Né? Mas Catarina, e se ela vir aqui agora para trabalhar CLT e ela perceber que ela não quer isso novamente e ela sai? Eu já vi muita resistência de empresários a contratar esse profissional. Então a gente percebe também que quanto mais você se afasta do mercado formal, mais dificuldade você tem para retornar, se esse é seu interesse. Né? Então, realmente essa necessidade de repensar, de ressignificar a sua jornada, né, e entender o que você entrega e o que as pessoas podem comprar da sua entrega, né, o que as empresas vão se sentir atraídas pela sua entrega para conseguir realmente entrar no mercado e buscar uma oportunidade que seja adequada. Agora vamos para o outro lado da mesa, né? E as empresas? Isso. As empresas estão aí. Aí, assim, foi muito interessante a sua fala quando você traz a questão do vitimismo empresarial. As empresas também precisam se adaptar, isso é fato, né? Sim. Não dá para as empresas, numa geração completamente dinâmica, querer manter os mesmos padrões das gerações passadas, né? Como é o grande caso de redes varejistas, como é o caso de lojas, de shoppings, de coisas que funcionam ali já de segunda a segunda. Então, assim, é hora também de rever. E não só esse segmento, porque assim, a dor está em todos os lugares. Né? A gente fala tanto com prestador de serviço como comerciante, a dor é a mesma. Sim. Falta mão de obra qualificada, está difícil de contratar. Quando aparece alguém, são propostas exorbitantes. Mas é um momento também de reflexão para o empresário, para os empreendedores, para os gestores de RH que estão dentro das organizações também, analisar
o que a empresa está oferecendo, o que a empresa está fazendo de contrapartida para atraírem, né? Aquilo que você fala, que a Bruna falou. Como que a sua empresa está sendo vendida para que a pessoa tenha desejo de trabalhar nela. Não é mais só sobre o candidato se vender para a empresa, né? Eu sou o melhor, me escolha, né? São 10 opções, eu vou ser o escolhido para uma vaga, né? É sobre a empresa também se vender. E lá, enquanto consultoria, né? Como a gente trabalha com diversos segmentos, diversas empresas, eu até falo muito para minha equipe, olha, vocês precisam vender a vaga para o candidato. Aí eu falo para o empresário, mas você precisa me ajudar a vender a sua vaga também, porque senão não dá, né? Porque realmente é você vender ali de forma melhor para ser escolhido, E né? quando Isso você é muito difícil para uma consultora. É muito E agora, difícil. para quem vai estar trabalhando. Para quem vai ali. nos assistir, nós vamos ter profissionais e vamos ter empresários nos assistindo. Vamos falar para os empresários agora. Também, vamos lá, porque vamos dor dar deles dica também é milhões. muito grande, é muito grande. O que o empresário, nesse momento, assim, de forma sucinta, quais são os pontapés ali que o empresário tem que ter de consciência para ele construir isso? Por exemplo, não estou conseguindo contratar. O que eu posso fazer para melhorar? Qual tem que ser o olhar do empresário nesse sentido? Para quem está nos assistindo, entender o seguinte, não, se eu preciso rever, mas eu preciso mudar isso, isso e isso. O que vocês deixam de orientação, de sugestão, de dica para o empresário? Além de contratar uma consultoria de RH. Eu falo que principalmente fortalecimento da cultura, de você fortalecer a sua cultura e apresentar ela para o mercado. Uma coisa que eu acho que foi fantástica, e eu vivenciei isso, de entrar numa empresa que não trabalhava esse aspecto de levar o que eu faço para o mercado para fazer com que as pessoas se sintam atraídas, né, por mim enquanto marca empregadora. E quando a gente começou a fazer um trabalho de marca empregadora, ir nas universidades, participar de feiras, participar de meetups, participar de oportunidades em que os profissionais conhecessem a minha empresa e sentissem vontade de trabalhar comigo, a gente saiu de um cenário em que eu tinha que correr atrás de pessoas para contratar. E em um ano, depois de um trabalho árduo, de trabalho da marca empregadora, né, de fazer com que as pessoas conheçam a minha empresa e o quanto é bacana trabalhar comigo, a gente hoje as pessoas pedem para trabalhar com a gente. Eu participei de um evento esses dias, onde a gente levou a empresa, participou de uma feira, foi muito bacana, levou vários brindes, fez várias interações. E nesse evento, a minha estagiária que começou essa semana me procurou, na época eu não era minha estagiária, ela falou, Catarina, como é que eu faço para trabalhar com vocês? Isso. Você tem uma vaga, eu quero trabalhar com vocês. E aí eu falei, olha, vamos trocar contato e tudo mais. E ela ficou no meu pé, disse que trabalhava até de graça. Eu quero uma oportunidade. Eu só quero trabalhar. Eu arrumei um jeito de trazer ela. Isso através da venda da empresa. Da marca empregadora. Tá, mas aí, então é a principal para você vender hoje. a marca empregadora, você tem que ter contexto e subsídio para você vender. Exatamente. E como agregar valor nessa marca empregadora? Como Primeiro, tornar a empresa vendável? Definir seus pilares culturais, porque muitas empresas hoje não sabem qual que é a sua visão do mercado, onde você quer chegar. O que você valoriza? Quais são os valores? A gente fala de valores e parece que é muito raso, mas não é. Né? Onde você quer chegar está muito ligado aos comportamentos que você valoriza. Porque muitas vezes os valores só ficam na parede, né? Não é para ficar na parede. Você tem que ter consciência disso, você tem que praticar ele no dia a dia, né? Então, definir esses pilares culturais, primeiramente, fortalecer eles dentro da organização, pensar em benefícios, pensar em qualidade de vida, né? Utilizar de experiência de pessoas que estão há muito tempo dentro da empresa, né? Começar a fazer postagens mais direcionadas para esse público também de marca empregadora, que são talentos que você quer atrair, né? Então, definir esses pilares, organizar dentro de casa ali, construir e pensar numa jornada do colaborador. Entender que é uma jornada, a pessoa, e pensar na experiência das pessoas, desde o contato primário que eles têm com a sua marca, o contato que ele tem com a recrutadora, o contato que ele tem no processo de admissão, de onboarding, né? Como é que é o processo de desenvolvimento das pessoas dentro da sua empresa? Você hoje faz uma avaliação de desempenho, as pessoas têm o seu desempenho revisado, tem feedbacks frequentes, quem mais vende a empresa é quem está lá dentro. Quando você tem todos esses pilares definidos, né, e consegue construir uma jornada pensada no desenvolvimento e no ciclo de vida de um colaborador dentro de uma organização. Então, é pensar nisso, rever nas avaliações de desempenho, o quanto aquele colaborador evoluiu de uma avaliação para outra, oferecer um feedbacks frequentes que estejam relacionados ao desempenho desse profissional, para que ele queira. Quando eu falo para as pessoas hoje que na empresa em que eu trabalho, 2 vezes por ano a gente faz avaliação de desempenho com feedbacks e com possíveis revisões de salário, com janelas de promoção nessas
2 vezes por ano, as pessoas brilham. Caramba, eu vou receber um feedback estruturado 2 vezes por ano. 2 vezes por ano eu vou ter o meu desempenho analisado pelo meu líder, eu vou ter um acompanhamento próximo pensado no meu desenvolvimento como profissional para que eu possa evoluir, crescer numa carreira de analista júnior para pleno, depois no sênior, depois seguir como especialista também, né, falando da carreira em Y. Então, é evoluir nesses pilares, é refletir sobre como que está a sua casa, como que está a sua organização hoje, para construir e fortalecer esses pilares, para que você possa vender isso para fora, né? Vender isso para os talentos que você quer atrair e se aproximar desses talentos também. Você, Bruno, enquanto consultora de RH, disse que está no mercado tudo, amplo. né? Mas vamos completar, né? Ela trouxe realmente tudo muito válido para o mercado em geral. Complementando, eu acredito que além de fortalecer essa marca empregadora, quando a gente fala de escassez, essa dificuldade de contratação e tudo, também fortalecer a valorização de quem está dentro da empresa, né? A gente trabalhava muito, assim, há um tempo atrás, com indicação, tinha muita indicação, currículos ali de pessoas que, não, quem trouxe aqui para dentro da empresa foi o gerente tal, né? Ou foi o funcionário tal. Hoje, será que a sua empresa, né? Quem trabalha na sua empresa convidaria outras pessoas para trabalhar lá, divulgaria, né, a sua empresa de forma orgânica, digamos assim? Porque para trabalhar essa marca empregadora, dependendo ali, né, trazendo até ali pro financeiro da empresa, às vezes aquele, né, empresário ele não tá com caixa para aquilo naquele momento, para certos investimentos. Então, às vezes ele escuta aqui e fala, mas como que eu vou fazer isso hoje? Como que eu vou participar de uma feira? Como é que eu vou dar brindes, né? Como eu tô no momento que eu tô precisando de mão de obra, tô precisando produzir, tô precisando, né, de caixa aqui. Então, mas é entender que tem coisas que não precisam somente do financeiro, somente de um caixa, né, que são mudanças organizacionais ali que já podem gerar ali a resolução desses conflitos. Então, eu trabalharia dentro da minha própria empresa, né, eu teria, né, a felicidade de encaminhar ali um currículo, de passar ali 8 horas por dia, né, com aquela equipe, com o meu formato de trabalho. Então, eu acredito que revisar ali o formato de trabalho, revisar as cobranças, praticar treinamento de líderes, de gestores. Às vezes, o empresário em si, ele está fazendo o melhor dele, ele está buscando conhecimento, ele está se adequando, mas às vezes ele não está trazendo ali esses treinamentos, né, para a gestão dele. Então, às vezes, a empresa achou ali um candidato bacana, o colaborador entrou para a empresa, mas às vezes a forma de feedback, a forma de liderança, de cobrança, né, a cobrança hoje excessiva, né, de forma ali não respeitosa, não é mais aceitável. Então, por que eu estou perdendo colaboradores? Por que eu estou muito tempo com vagas abertas? É porque eu não estou achando pessoas no mercado? É porque eu estou contratando e estou tendo uma rotatividade muito alta? Logo, a pessoa sai, eu tenho que contratar outra. E o que está causando essa rotatividade? O que está causando essa rotatividade? Porque trabalhar com dados ali, começar a se fazer perguntas e buscar essas respostas, reunir com a equipe, passar um tempo ali dentro dos departamentos, ouvir, analisando, né, o Bruno, porque assim, escutar críticas até muitas vezes que não quer ouvir, né? Porque assim, o empresário, ele quer construir a empresa dele e falar assim, não, vai ser assim. E aí quando vem alguém com uma opinião mais formada e traz... aquilo ali já é resistência. Isso. Ao invés de absorver aquilo, filtrar aquilo que é saudável, está mais aberto. E para agregar e para complementar, buscar o autoconhecimento. Eu acredito que o próprio empresário ele precisa buscar ali se conhecer o seu próprio perfil, conhecer, né, ali as suas dificuldades, para que ele possa até lidar melhor com os feedbacks, com as mudanças, com o que ele precisa flexibilizar. Nós vemos muitos empresários ainda muito rígidos, muito inflexíveis com mudanças, né? Eu sempre fiz assim, porque que agora eu vou mudar, sempre deu certo assim, porque que agora eu tenho que mudar, né? Inclusive, a gente às vezes escuta o socorro, né, dentro das empresas aí, do diretor, Bruno, vai lá, né, conversa lá com o nosso, né, sócio proprietário, pelo amor de Deus, vai lá, tenta dar uma, porque não tá entendendo que o mercado mudou, nós vamos perder a nossa equipe de funcionários. Nós temos funcionários aqui que estão 8, 9 anos com a gente e nunca teve reajuste de fato, nunca teve um crescimento ali dentro de um plano de carreira, às vezes reajuste ali R$200, R$250 e tá perfeito, não avalia que aquela pessoa, ao decorrer dos anos, ela buscou estudo, ela buscou pós-graduações, ela buscou um MBA, ela buscou que ela tá realmente agregando, e nós vamos perder essa pessoa, porque às vezes o empresário ele não tá aberto a essa flexibilidade. Se quer sair, sai. Não vem ali, não. Então deixa eu escutar.
Por que essa pessoa está merecendo esse reajuste? Por que ela tem que ter esse plano de carreira? Não é só sobre isso. Vamos conversar. Vamos fazer ali um combinado. Vamos dar prazos. Vamos, né, dar metas para essa pessoa. Então, acredito que existe muito essa questão também interna. Porque também não adianta eu trazer ali um excelente novo colaborador para aquela empresa, se ele não é bem recebido, se ele não tem uma cultura estabelecida, se realmente a missão, visão e valores não está bem definida, ele não vai se conectar. Às vezes quem está ali, fundou a empresa, está aqui desde o início, ele acostumou, ele estava no momento ali de reestruturação, ele foi indo, né, conforme o barco estava tocando e tudo, ele tá ali, tá estagnado muitas vezes, né, mas quem veio de fora e chega lá dentro do barco, ele vai olhar para tudo e falar, se não tiver remando aqui eu não vou ficar, eu vou sair e vou buscar outras oportunidades, né? Então, eu acredito que precisa começar de cima. Então, eu acredito que o próprio empresário, ele precisa buscar uma ajuda para trabalhar as suas questões, para que ele possa depois trabalhar com o outro. Ele precisa, né, trazer isso para a equipe de gestão, de liderança, de supervisores, para depois a gente conseguir resolver o problema lá, né, realmente dos colaboradores, né, que não estão nessas funções. Então, eu acho que não é somente de baixo para cima, como muitas empresas têm buscado. Qual é o problema do mercado? Qual é o problema disso e tal? Também precisa ter esses ajustes aí que são simples de serem feitos, né? E hoje também trago muito aí para as empresas a questão do plantão psicológico corporativo, né? De trazer ali essa ajuda para os profissionais que estão dentro da empresa aprenderem a lidar com as suas questões, aprender a separar ali trabalho, né, e vida pessoal, ter ali uma qualidade ali dentro. Às vezes algumas empresas falam, mas se eu liberar aqui, eu já escutei empresas falar assim, eu não tenho plano de saúde como benefício na minha empresa, porque começa a aumentar o quê? Os atestados. As ausências, os atestados. Bruno, eu tive aqui, porque todo mundo queria esse benefício, eu pago em dinheiro, né? Pago a mais, mas eu não coloco, porque aí qualquer coisa... hoje, né, como se diz, tem um atendimento online, ele faz uma consulta online e ele vai me entregar um atestado. Às vezes ele nem precisa, às vezes precisa, enfim, aumenta muito os atestados. Pensando enquanto empresa, ok, é uma coisa a se avaliar, entender, né? Então, de que forma que está sendo implantado esse plano de saúde? Vamos trabalhar a conscientização, a sensibilização dessa implantação desse plano de saúde aqui. Enfim, então são vários fatores. E o plantão psicológico corporativo, por exemplo, é algo que o profissional ele vai até a empresa, isso pode ser feito dentro da empresa, ele não precisa liberar ali um dia, né? Ele pode ter aquele acesso ali, né? Às vezes existem pessoas que nunca tiveram acesso a um psicólogo por questões de valores. A gente sabe que tem aí uma questão de atendimentos sociais, né, de atendimentos gratuitos pelo SUS, enfim, mas que a lista de espera é muito grande, que na realidade isso não funciona. Então, às vezes eu preciso investir também na saúde do meu colaborador, né, para que eu possa ali, de fato, ter ele por mais tempo, ter ele produzindo melhor, cuidar de quem está dentro e criar benefícios inovadores, né, como ela trouxe, para que eu retenha. Mas, de toda forma, entendo ali, trazendo o lado do empresário, que é o que você trouxe. O empresário, ele fica como, né? Porque o empresário vai nos assistir aqui. Eu fico como? Plano de saúde para todo mundo, psicólogo para todo mundo, iFood benefício para todo mundo. Eu escuto muito, né? E eu, Bruna, quem vai cuidar de mim? Quem vai fazer por mim, né? Com os resultados, né? E os resultados. É o que eu trago. Você escolheu o quê? Empreender. Se você escolheu empreender, é porque a sua veia é essa. É porque é o que te faz, né, feliz, é o que te motiva, é o que você entendeu que você tinha perfil para fazer, é o que você buscou. São escolhas, são decisões, né? E você vai ter resultados muito maiores do que isso que você está oferecendo aqui, né? Então, é sobre repensar também tudo isso. A gente está partindo para o encerramento já. Eu quero agradecer vocês, tá, pela disposição, por ter aceitado o convite, né, desafiador estar aqui em véspera de feriado, para compartilhar conteúdo, para a gente trazer uma visão real de mercado, de como que está o mercado hoje. Então, muito obrigado, Bruna. Muito obrigado, Catarine. Muito obrigado a você que esteve conosco, que nos acompanhou. Espero que esse conteúdo tenha agregado valor a você enquanto profissional, enquanto empresário. E até a próxima. Um forte abraço.